Boa noite, sejam todas bem-vindas ao nosso segundo dia de live do nosso curso gratuito dos contraceptivos aos métodos naturais. É uma alegria estar aqui com todas vocês mais uma vez para um dia de muita partilha, muito aprendizado e, claro, de conhecimento, né? Também é uma honra para mim poder compartilhar com vocês todas essas expectativas, a experiência de vocês. Hoje, para quem participou de maneira ativa ali nos meus stories, eu pude estar lendo o que vocês colocaram, dando a opinião de vocês, conhecendo um pouco mais de quem está aqui engajado comigo, participando deste curso gratuito. E sem dúvida nenhuma, né, amanhã é o grande dia, o dia que você vai tomar a sua decisão, o dia que você vai tomar coragem para mudar de vida, para iniciar algo novo, um tempo de ainda mais aprendizado, né? Você vai aprender bastante coisa aqui nesses 3 dias, mas ainda vai poder aprofundar e de fato tomar uma decisão na sua vida. O tema da nossa live de hoje é desvendando os segredos do seu ciclo. Então aqui nos comentários eu vou colocar só os segredos do seu ciclo para ficar bonitinho, né? E para encaixar, porque aí quem for chegando já sabe qual é o nosso tema de hoje. Então hoje o tema é excelente, é um tema assim necessário para as mulheres que estão tentando descobrir um pouco sobre a sua fertilidade, sobre o seu ciclo, tentando entender o que são os métodos naturais. Afinal, são tantas dúvidas, né, Nayara? Eu acho que eu não sei se funciona pra mim, se não funciona, se eu vou conseguir me adaptar, se eu não vou. Eu sei, são muitas dúvidas. Então, hoje é o dia. Com o conhecimento que você vai adquirir hoje, com a simplicidade, eu tenho certeza que você vai sair dessa aula assim, caramba, por que eu não soube disso antes, né? Mas hoje é o dia reservado para você, para que você possa aprender e conhecer ainda mais. Bom, então quem estava aqui ontem, né, quem já começou animado aí, empolgado comigo, aprendeu ontem os efeitos colaterais dos contraceptivos. Aprendeu por que a gente pensa assim, como é a nossa sociedade atualmente. Aprendeu que a contracepção começou lá na década de 60 e que ninguém nos contou nada sobre os efeitos colaterais. Muitas de nós passou por este processo, iniciou o uso da contracepção sem saber realmente os riscos, né? A gente não escuta o outro lado. E aí, geralmente, quando você chega aqui até mim, quando você chega nesse ponto de estar aqui, a bomba, digamos assim, já explodiu, né? Já passou um tempo, você já teve um monte de efeito colateral, você já perdeu boa parte da sua vida fértil, você perdeu tempo de se observar, mas não tem problema, né? Sempre é a hora. Então não pense no tempo que passou. O tempo que passou a gente não volta atrás. Não adianta ficar lamentando o que passou, nem sonhando muito o que você vai fazer aqui a 10, 20 anos. O que importa é o hoje, né? Qual a decisão você vai tomar hoje? O que você vai fazer hoje com esse conhecimento que você está aprendendo? O que você vai fazer de diferente para de fato mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, mudar aí o rumo da história? Isso que importa. Então, as mulheres que estão aqui hoje vão aprender a identificar os sinais em cada fase do seu ciclo, né? E ontem eu contava também para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu cheguei, né, nesse conhecimento. Quem estava aqui ontem viu que eu falei, olha, eu não conheci os efeitos colaterais da contracepção pela parte da ciência, não. Eu aprendi pelo viés religioso. Somente depois, quando eu fui estudar a parte científica, hormonal, quando eu fui aprender o método para ensinar, né? Eu já estava usando há algum tempo, mas eu fui me aprofundar para ensinar. Foi aí que eu cheguei em todos os efeitos colaterais, né? E, Nayara, foi fácil para você aprender o que significava cada fase do seu ciclo? Como foi essa transição? Você já tinha uma ideia do que era cada coisa? Não, gente, eu tinha 0 ideias.
Eu não tinha nenhuma ideia. Eu era jovem, nunca tinha pensado sobre isso. A única coisa que eu conhecia, que eu sabia que existia, era os dias menstruais. A cólica, os sintomas, o que era aquilo. Mas como, desde muito novinha, como contei ontem, né? Eu já usava contraceptivos, então eu não tive um período de autoobservação, né? Com 13, 14, 15 anos, não tive, não aconteceu nada, nem lembro dessa fase da vida, né? Nada, bulhufas. Então lá, quando eu me decidi, né, pela religião, por uma conversão de vida, uma mudança radical, largar a contracepção, ali eu fui tomando curiosidade, né? Talvez no primeiro ano ainda não, porque no primeiro ano eu só queria viver a castidade, a pureza, né? Queria resgatar um tempo perdido ali na adolescência, queria aprender a conviver com aquele novo estilo de vida. Mas logo depois, sobretudo quando eu comecei a namorar novamente, pensei, caramba, né? O que eu vou fazer depois, né, do casamento, se eu não vou poder usar contraceptivo, né? Como que vai ser? Aí eu comecei a perguntar às pessoas à minha volta se elas usavam o método de ovulação Billings, o que elas faziam depois de casada para não engravidar, como era essa fase. E aí eu fui descobrindo, adivinha o que eu fui descobrindo, gente? A mesma coisa que eu ouço de vocês diariamente. Coloca aí nos comentários para mim. Presta atenção, você que está entrando agora, você que está aqui comigo. Onde você mora, na sua cidade, né? Nas suas amizades, né? No seu círculo aí de amizade, de vida, no local do trabalho. Você conhece alguma família, mulher, pessoas que propaguem os métodos naturais, que alertem sobre os efeitos dos contraceptivos, né? Que falem sobre a família, sobre a vida. Você conhece alguém? Tem alguém aí? Tem muitas pessoas na sua volta? Ou no máximo uma pessoa? Ninguém fala muito, nunca ouvi falar? Fala pra mim nos comentários. Enquanto os comentários vão chegando, né, você vai compartilhar essa live, vai compartilhar para que todas as pessoas interessadas possam chegar. Então você vai clicar aqui embaixo nessa setinha e você vai mandar no direct. Você também consegue compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Então manda no grupo da igreja, da paróquia, manda no grupo das suas amigas. Não é para mandar em qualquer grupo, não. É para você mandar para pessoas que você sabe que tem o mínimo de interesse, porque, né, esse tema aqui, algumas pessoas só que estão preparadas para ouvir falar, né? Então, os comentários foram chegando, a maioria aqui não conhece, né? Teve uma ou outra pessoa que colocou a pastoral familiar, acho que foi uma só que eu consegui ver, mas a maioria não, nunca. Pois bem, a mesma coisa aconteceu comigo, gente. Você vê assim, né? Como que é uma coisa geral. Eu moro no Rio de Janeiro, cidade grande, um monte de gente, né? Cada um fazendo uma coisa, mas não tinha ninguém para me orientar. Ninguém. E aí eu fui buscando informação conforme podia. Uma falava uma outra coisa aqui, outra ali. Aí eu cheguei na Canção Nova, a minha cunhada me ensinou um pouco. E com o pouco que aquela minha cunhada me ensinou, de boca, né? De boca ali no dia mesmo, sabe? Ela tinha aprendido o método com o pessoal da Canção Nova e me mostrou as anotações dela e me falou, Nayara, compra o livro e tal. Aí eu procurei o livro, procurei, até que encontrei na Canção Nova mesmo. Mas onde eu quero chegar? Só com aquela uma conversa que a gente teve, eu já passei, aquela conversa já atinou ali minha mente. Ela já ligou o alerta para o autoconhecimento. Quando ela começou a falar assim, olha, você vai observar a sua sensação da vulva. Olha, você olha o que tem na sua peça íntima. Olha, você vai sentindo ao longo do dia. Como eu, né, só estava namorando, então estava vivendo a castidade, não estava preocupada se eu ia engravidar, nada disso. Então, eu lembro que nessa época eu fazia faculdade. Então, eu comecei essa autoobservação até o casamento, né? Então, eu fiquei ali, sei lá, quase 2 anos
tranquila, só tentando, eu nem anotava ainda, depois peguei um caderninho e comecei a anotar, mas só tentando identificar os sinais do meu corpo, anotando a data da menstruação, anotando o que eu via, o que eu sentia, etc. Gente, e só isso já ampliou a minha visão para o método de uma maneira assim absurda. Porque nessa tranquilidade que eu tava, eu conseguia me observar muito bem, eu conseguia ver os sinais que eu nem sabia que existia. Então, veja, a única coisa que eu reparava no meu corpo era a data da menstruação, né? Geralmente, todo mundo aí sabe. Se eu falar assim, qual foi o dia que desceu a sua menstruação? Você vai falar, a última foi dia tal, né? Foi dia 2, né? Foi dia 2 de maio, foi dia 10 de maio. Eu sei direitinho, porque eu sempre anoto. Isso você anota. Só que todo o resto você não só não anota, você não tem nenhum conhecimento, você não sabe o que acontece. Gente, nós temos muitas mulheres atualmente que ainda confundem muco cervical com infecção, com corrimento. Muitas aqui nessa live, temos 260 pessoas aqui, temos muitas mulheres que ainda confundem. Por quê? Não é porque você não é uma pessoa inteligente, não. É porque esse conhecimento nunca te foi passado. Ninguém nunca conversou sobre isso com você, né? Você não teve uma educação nessa área, ficou escondido. A única educação que a gente tem nessa área é, olha, iniciou aí a vida, né, a idade e tal, agora você tem que tomar o contraceptivo para não engravidar. É a única educação que a gente tem. Isso até mesmo de mãe para filha. Então a gente fica totalmente ignorante nessa parte. Você não faz ideia do que acontece em todas as outras fases do seu ciclo. Então eu, Nayara, né, fui começando a reparar, depois da conversa lá com a minha cunhada, que eu, em alguns momentos do mês, do meu ciclo, começava a perceber um incômodo. Sobretudo porque eu ia muito de jeans para a faculdade, né? Trabalhava de jeans e ia para a faculdade, então eu ficava o dia inteiro de calça jeans, né? Era prático, sujava menos, era confortável, etc. Então, em alguns dias do ciclo, eu percebia que a calça me incomodava. As mesmas roupas que eu usava o mês inteiro, todos os dias, só revezava, né? Eu percebia que aquela calça me incomodava. Ficava molhada, né? Ficava assim, apertando demais. Aí eu falava, não, deve ser a calcinha que eu botei, que hoje não caiu bem e tá me incomodando. E aí tentava ajeitar e ficava naquela agonia. Sabe aquela coisa? Ai, tá molhado demais. Nossa, será que eu tô com corrimento? O que será que é isso? Tá incomodando. Por quê? Porque eu ainda não tinha total conhecimento do que era o período fértil. Mas aí eu fui me lembrando, eu comprei o livro, eu fui lendo. Ah, isso aqui é o meu período fértil. E aí, eu era, né, 20 anos, 19, 20 anos, 21 anos. Eu me casei com 23, né, tinha plena visão do meu período fértil. A fertilidade era muito boa, já tinha voltado meu ciclo, né? Não me lembro exatamente quando voltou, mas já tinha voltado. E eu tinha um período fértil muito claro, muito nítido, né? A juventude ajuda nisso também, tá, gente? Se hoje você tem 40, 45 anos e sua fertilidade é mais baixa, você não vai ver tanta coisa, né, quanto eu lá no auge dos 20 anos, né? Mas você vai ver. Vai conseguir definir. Então eu fui assim, dessa maneira, começando a me observar. Aí você pensa comigo, né? Imagina se desde a menarca, quem sabe que é menarca, quem estava na aula de ontem sabe, quem perdeu não sabe. Se desde a menarca essa educação sexual fosse bem introduzida, né? Na jovem, né? Se a mãe conversasse, explicasse, sentasse de uma maneira casta, bela, respeitosa ao corpo, né, daquela menina que está crescendo, e fosse, né, dito com o passar do tempo sobre o período fértil, o que acontece ali, o que ela vai sentir, assim como a gente senta, né, para explicar, olha, filhinha, aí muito bem, Nareliane estava ontem, parabéns.
olha, você vai menstruar, né? Tá chegando a hora, a mamãe tá vendo pelo seu corpo, mas não tem problema, é assim mesmo. Isso significa que um dia, depois que você casar, né? Daqui a muito tempo, você vai talvez poder engravidar. Né? O seu corpo, toda mulher passa por essa fase, é uma fase hormonal, e daqui a pouco também você vai começar a notar o seu período fértil, é uma parte do ciclo em que o corpo feminino começa a produzir mais muco, de uma maneira assim, ó, delicada, simples, bonita e respeitosa. Nada de falar de sexo ainda, né? Nada de falar de coisas, não é dessa maneira, né, que se introduz a educação sexual. Ela vai devagar, de acordo com a evolução da maturidade, da idade, tá? Então, assim, esse é o início. Se a gente puder fazer isso com as nossas filhas, sobrinhas e dissipar essa desde a tenridade, é a melhor coisa. Mas veja, Nayara, eu cheguei aqui agora, né? Já tô com 30 anos, já tenho 2, 3 filhos, já tenho 10, 15 anos usando contraceptivo. Eu posso fazer o método de ovulação Billings? Pode. Não só pode, como deve. Porque é um método natural de autoobservação. O que você vai fazer no método nada mais é do que encaixar o método no seu ciclo. E o que é o seu ciclo? É o que a gente vai aprender agora. Então, bora lá. Presta atenção. Ó, o seu ciclo começa no dia que desce a menstruação. O dia que desce a menstruação é o primeiro dia do seu ciclo. Anotou aí? Então, o primeiro dia do seu ciclo é o dia que desce a menstruação. Quando que esse ciclo acaba? Ah, Naya, o meu é 5 dias depois, meu ciclo acaba. Menstruo 3, 4, aí um dia de mancha. Não, o seu ciclo acaba quando começa a outra menstruação. Por exemplo, se você menstruou dia 10 foi o primeiro dia do seu ciclo. 10 de maio. Foi o primeiro, seu ciclo de maio começou no dia 10. Digamos que a outra menstruação veio no dia, não vou botar 10 não, veio no dia 5. Quando que esse ciclo acabou? No dia 4. Então, o seu ciclo durou do dia 10 de maio ao dia 4 de junho. Um exemplo, tá? Assim que a gente conta o ciclo, é um ciclo inteiro. E é isso que a gente vai estudar hoje, o seu ciclo inteiro. Por quê? Quando eu estudo um ciclo inteiro, gente, eu estou pronta para fazer o método natural. Porque aquele ciclo inteiro, ele vai se repetir a X número de dias, né? Com uma certa ordem. A cada 30 dias, a cada 28, a cada 21 vai variar, tá? Então, o primeiro dia do seu ciclo é o dia que desce o fluxo menstrual. Não é o dia que começa a borra, não é o dia que tá manchas de sangue, é o dia que desce o sangão vermelhão, sangue vermelho vivo, tá? Então, esse é o primeiro dia do seu ciclo. Preste atenção, aí você vai ficar ali menstruada, né? 3, 4, 5 dias, vai variar, não é? Cada mulher tem uma duração de menstruação. Tem mulheres que sangram muito, tem mulheres que sangram menos, tem mulheres que sangram medianamente. Uma vai ficar 3 dias, outras 5, outras 6. Isso é variável, de acordo com o seu corpo, com o seu ciclo. Aí, pois bem, acabou a menstruação, a gente entra numa fase. Chama-se fase folicular. É a fase que antecede o período fértil. Prestem bem atenção aqui. Esta fase, este período, logo após a menstruação, é um período infértil. Só que ele pode variar. Mulheres com um ciclo muito longo, 35, 36, 38 dias, vão ter uma fase infértil maior após a menstruação. Mulheres com ciclos de 26, 25, 24 dias vão ter um período fértil, um período infértil, uma fase folicular menor, tá? Então, esse período, ele é variável, vai depender de mulher para mulher e varia dentro do seu próprio ciclo, tá? Não é só, então, Nai, eu marquei 1 mês no meu gráfico, eu já sei que a minha fase dura 3 dias. Então, no mês seguinte vai ser igual? Não, vai ser variável. Porque, veja, a
Às vezes a gente acha que tem que ser tudo regrado, né? Seria bom que fosse, né? Mas o nosso corpo não funciona assim. É a nossa mente, é o nosso eu, é a nossa pessoa, é o nosso ser. Tudo em nós varia. Tem noite que a gente dorme bem, tem noite que a gente dorme mal, tem dia que a gente come bolo e não acontece nada, a gente fica feliz, tem dia que o bolo vai dar dor de barriga, não é? É o corpo. Assim é também com o nosso ciclo. Cada ciclo vai variar um pouquinho, mas você vai ganhar o seu autoconhecimento. Então veja, prestem atenção. Nessa fase, quando acaba a menstruação, você começa o seu período infértil. Tá bom, Nai, já entendi. Acabou a menstruação, eu posso ficar infértil? Sim, você pode ficar infértil, tá? E como que você vai ter certeza que você vai estar infértil? A gente vai descobrir, com acompanhamento e anotação no gráfico, o seu padrão de infertilidade. Então, eu preciso descobrir o meu padrão. O que é o meu padrão de infertilidade? É a maneira que o meu corpo demonstra que está quando está infértil. Vou dar um exemplo. Algumas mulheres têm o PBI de seca. E aí, quando acabam a menstruação, elas ficam 2, 3, 4, 5 dias seca. Nesse período, elas estão inférteis. Ciclo todo desregulado. 3 gravidezes, estava em aprendizado. Não tem nada a ver, Estela. Gente, olha só. Vocês têm, todas vocês, todas não, né? Porque eu não sei todo mundo que tá aqui. Mas, olha, vocês têm uma mania. Ai, eu tô amamentando. Ai, meu ciclo é desregular. Ai, eu não vou conseguir. Escuta, não tem nada a ver. Não existe ciclo desregular dessa maneira. Ah, eu também tenho 3 gravidezes, né? Não importa, não tem nada a ver isso. O que é um ciclo regular para vocês? Se eu pudesse, eu perguntaria, no final da live eu vou lá perguntar. O que é um ciclo regular para vocês? É o quê? É a tabelinha? É o que acontece no seu corpo quando você toma pílula? Esse é um ciclo desregular, né? Que é regular, que você coloca 21 comprimidos para dentro, aí quando você para, naqueles 7 dias a menstruação vai vir? É isso? Isso não é regular. Isso é falso, isso é ficção, né? A mulher está manipulando ali o sistema reprodutor, está bloqueando o ciclo, por isso que fica um falso regular. Quando as coisas acontecem de maneira natural, a gente apenas precisa aprender a se observar. Então veja, não importa se o PBI daquela mulher naquele mês vai durar 3 dias, 10 dias, não importa. Ela vai aprender a identificar o PBI dela, o padrão de infertilidade dela, e através do padrão de infertilidade dela, ela vai saber os dias que ela está infértil, através do seu PBI. E como que a gente sabe tão bem esse PBI? Porque a gente aprende a identificar o início do período fértil. Então, veja, acaba a menstruação, você entra no seu padrão de infertilidade, tá? Pensa no ciclo, ó, menstruação, dura aqui, aí você entra no seu PBI. Esse PBI vai durar menos dias para mulheres com ciclo curto, mais dias para mulheres com ciclo médios a longos, tá? Pode durar 1 dia, pode para mulheres com ciclo de 21 dias, ciclos curtíssimos. Geralmente essa mulher percebe que menstrua 2 vezes no mês. É outro caso em que elas falam: ai, Nai, não vou conseguir fazer o método porque eu menstruo 2 vezes no mês. Ah, é mesmo? Tudo bem, não tem problema. Ciclos menores de 28 dias, você vai acabar menstruando 2 vezes no mês. Só que às vezes, como muda, né? Pra você ver como a gente não raciocina. Se a gente raciocinar, a gente vai ver. Eu, por exemplo, meu ciclo é curto. Eu vejo, né, que eu sempre menstruo em menos de 28 dias. Se você perguntar para uma criança, 28 dias é um mês? Ela vai falar: não, mamãe, um mês é 30 ou 31. Ah, tá. Aí você pensa, então se eu menstruo 28, 27 dias, a cada 28, a cada 27 dias,
eu estou menstruando em menos e um período menor que um mês, ok? Então não tem problema nenhum se você menstrua no período menor de um mês. Só que por que a gente não percebe que isso acontece sempre? Primeiro, porque você não sabe contar o seu ciclo. Segundo, porque você só percebe se o mês for o mesmo, for maio. Agora, se mudou de maio para junho, já passou um mês, então menstruei. Você não tá contando nem dia, você não sabe nem contar, entendeu? Tá bom? Então deu pra entender? Aí vamos lá, então essa parte é variável. E aí, nesse período, geralmente, você vê o mesmo muco, né? Se o seu PBI não for seca, você vai ver o mesmo muco, não vai variar muito, tá? Geralmente é aquele muco repetitivo, é aquele muco igual, né? É aquele muco que se repete, que seca logo, que não te deixa molhada, que não te deixa muito úmida. É aquele padrão, aquela coisa sem graça, que não evolui, não aumenta. Molha um pouquinho, daqui a pouco seca. Fico seca, fico úmida. Essa é a variedade. Só que um belo dia, depois que passou essa fase folicular, aí vem o boom, aí vem o florescer. Aí começa o seu período fértil. E o período fértil difere bastante do período do PBI. É no período fértil que a mulher começa a produzir muco cervical. É no período fértil que a mulher é capaz de engravidar. Veja, gente, a gente só engravida tendo relação dentro do período fértil. Geralmente, mulheres que usam pílula, elas não sabem disso. A gente fica tão presa ao comprimido, à paralisação do ciclo, aquela medicação que me dá uma certa segurança, que você nunca nem parou para pensar. Você acha simplesmente que se você parar o comprimido hoje, amanhã você tá grávida. Você nem sabe identificar o seu período fértil. Você talvez era como eu, né? Que nem sabia que existia período fértil. Nem sabia o que era. E aí, como que você percebe que tá começando o período fértil? Naquele dia, você começa a notar mudanças no seu PBI, tá? Você começa a notar que o padrão mudou. É nesse dia que você percebe. E aqui, gente, tem diferentes sintomas, né? E o período fértil, assim, é lindo demais, né? É belo de ver, de sentir, de aprender sobre ele. É algo muito precioso, né? E a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem idade fértil. Ontem eu falei pra vocês, né? A nossa vida fértil dura de 30 a 35 anos. Depois vai vir a menopausa. Vai acabar. Vai acabar. Só que o que tá acontecendo com as mulheres de hoje? Elas ficam a vida inteira na menopausa. Porque quando você tá tomando pílula, o seu corpo está na menopausa. Por isso que você não tem libido. A gente conversou sobre isso ontem. E aí, quando chega a menopausa, você antecipa ela vai chegar mais rápido, porque você já tá tomando a medicação. Então, você nunca teve seu período fértil. Você nunca teve, né, a sua menstruação de verdade, porque você ficava tomando contraceptivo. Aí, bora lá. Começou o período fértil, essa fase linda que eu amo falar, amo perceber, amo sentir, né? Então, quando começa o período fértil, você nota uma mudança no seu padrão da vulva. Você começa a perceber o que você não percebia. Lembra da história da calça jeans que eu falei pra você? Que eu usava a mesma calça jeans, sempre ficava o dia inteiro com ela. Em alguns períodos ela era confortável, maravilhosa, sequinha. Em outros períodos incomodava a minha vulva. Ficava molhada demais, ficava apertando. Por quê? Presta atenção. No período fértil, a gente sente várias coisas diferentes. Nayara, eu tô tomando pílula, não sinto nada. Óbvio, você não tem período fértil. Nayara, eu parei a pílula anteontem, não tô sentindo nada. Óbvio, seu corpo ainda vai demorar um pouquinho pra voltar. Nayara, eu tenho 50 anos, não tô sentindo nada. Já deve estar na menopausa. Ou na peri, né? De duas uma, tá?
Então, assim, mulheres, né, com vida fértil até os 50 anos, dá para aprender o método? Dá para aprender, né? Sabendo que a sua fertilidade já passou. Se você até, inclusive, fazer os cálculos aí da sua menarca, somar mais 35 anos, é ali o máximo de tempo fértil que você vai ter na vida, tá? Então, vamos lá. O período fértil, ele começa na hipófise, no cérebro, lembra? Avisei para vocês ontem, começa lá, né? Então, é uma questão dos neurônios. E lá na hipófise, onde começa o período fértil, o seu corpo começa a receber estímulos hormonais para que os hormônios da fertilidade se elevem, tá? E essa subida hormonal faz com que coisas aconteçam no seu corpo que você vai sentir. Primeira coisa, a sua cérvix, o colo do útero, lembra que eu falei ontem da cérvix? Então aqui a gente tem o útero, né? Digamos que aqui a gente tem a vulva, a vagina, e aqui em cima a gente tem o colo do útero. Então, no colo do útero a gente tem a cérvix, que é uma região do colo mesmo, né? Em que nós temos criptazinhas assim, uma região assim. Quando não está no período fértil, essas criptas ficam fechadas e tampadas por um muco esse de nome mucogi. Por isso que quando a gente não está no período fértil, a gente tem sensação de úmida a seca. Geralmente a gente não fica muito molhada, porque a cérvix está inerte, parada e fechada, tampada pelo muco. Quando começa o período fértil, os comandos hormonais LH e FSH chegam, essa cérvix começa a abrir. Eu não posso fazer assim que aparece essa mãozinha. Ai, que negócio chato. A cérvix vai abrindo. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Ah, eu tô com um livro aqui. Olha só. Quem vai pra mentoria pode visualizar uma imagem linda que eu amo da cérvix. Não tem aqui. Lindo demais. Ah, achei. A cérvix vai abrindo como uma flor. O fato do seu colo, da cérvix se abrir, naturalmente eleva a tua sensação de seca para úmida molhada. Porque abriu, é igual você abrir a boca, não vai entrar umidade, sua boca não vai ficar mais úmida na hora que você vai sentir o vento entrando. Pensa por aí. E conforme o período fértil vai progredindo, ele vai abrindo ainda mais. A cérvix vai abrindo ainda mais. Gente, guardem as dúvidas para amanhã. Amanhã vai ser a aula do Tira Dúvidas. A gente vai falar sobre o Billings e eu vou deixar um tempo para dúvida amanhã. Só amanhã. Hoje não. Hoje eu estou explicando. Então, você tenta sanar a sua dúvida aqui. Se você não conseguir, amanhã, do meio para o final da live, os 30 minutos finais, eu vou tirar dúvidas de vocês, tá bom? Guardem as dúvidas para amanhã. Olhem essa imagem, rapidamente. Temos uma cérvix fechada aqui. Temos uma cérvix que vai se abrindo ao passar do período fértil como uma flor. Olha como ela chega nos dias mais férteis. Bem aberta. Conseguiram ver? Bem aberta essa cérvix. Essa imagem tem detalhada lá na minha mentoria, onde é um livro antigo do método Billings. Nem adianta eu passar para vocês, que eu já procurei, ele não vende mais. Mas a cérvix, ela tá assim e ela vai abrindo. E as criptas vão produzindo muco cervical. É nesse muco que os espermatozoides sobrevivem para conseguirem nadar até as tubas uterinas para uma possível fecundação e uma possível gravidez, tá? Claro, a gente precisa de bons espermatozoides sadios, né? Precisa de um marido saudável e precisa de um muco cervical bom para conseguir engravidar e precisa de um monte de outra coisa, né? Mas é nesse muco produzido por essa cérvix que se abre no período fértil que há a possibilidade de engravidar dentro do período fértil. E aí, como a cérvix se abre e produz muco, você vai sentir a sua vulva molhada, você vai passar o papel higiênico, você vai sentir deslizar, algumas pessoas, né, chamam de escorregadia, lubrificada, lisa,
né? Aí às vezes você vai ao banheiro, você vai ver que a sua peça íntima está incomodando porque está muito molhada. Nai, posso usar protetor diário? Não, coloca uma calcinha extra na bolsa. Sente o que está acontecendo no seu corpo. Não precisa ficar com nojo de você mesma. Não é algo sujo, né? A gente faz coisas muito mais imorais e sujas do que isso. Sabe que tu vai ficar o dia inteiro no trabalho? Bota uma peça íntima extra. Incomodou muito? Troca. Chegar em casa você lava, né? Então, se observe, né? O fato de nós mesmos estarmos ali observando, vendo, se você põe o protetor, aquilo seca, te dá a sensação de secura, você não vai ver o que está acontecendo. Então, o fato do aumento do volume da produção de muco na cérvix deixa a gente molhada, lubrificada, e algumas mulheres vão ver muito muco, outras não. O tempo de uso de pílula prejudica a nossa cérvix, tá? O tempo de uso. Então, usei pílula por 25 anos, Nai. Eu vou ter o muco igual você tinha com 20? Não vai. Vai ter menos, né? Ah, Nai, eu tenho 30 anos, nunca usei nada. Você vai ver, né? Se sua saúde fértil for legal, você vai ver muito muco, muito nítido. Vai passar o papel, vai ver. Na peça íntima vai ficar ali. Você sempre vai estar vendo. Só que não acontece só isso no período fértil. Tem outras coisas que a gente pode sentir. O fato de tudo isso estar acontecendo no nosso corpo aumenta a pulsação de sangue na região baixa, do baixo ventre, da vulva, na vagina. Isso faz com que a nossa vulva fique mais inchada. A gente tenha a sensação de um aumento dos grandes lábios, tá? Um aumento da vulva. Lembra que eu falei pra vocês, a calça que incomodava lá quando eu era da faculdade, estudante, que fazia assim, ai, a roupa tá incomodando. O que era isso? Era um inchaço da vulva, que eu não sabia que acontecia no período fértil. Então eu sentia lá aquele incômodo e é o sangue que tá bombeando mais naquela região. Isso faz com que inche um pouquinho, né? Algumas mulheres vão ter uma sensibilidade maior, outras menos, mas a gente vai notar. Agora, outra coisa que eu li um comentário aqui hoje, até tirei print para compartilhar depois, né? E ri, fiquei feliz, me alegrei. Não sei se ela tá aqui na live, mas teve uma moça que me mandou um textão no direct, eu li, né? Depois eu vou repostar para vocês. E ela falou: Nai, depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, minha vida sexual mudou. Eu sou outra pessoa. Meu marido não me reconhece mais porque realmente eu era uma morta-viva. Eu não sentia nada, eu não queria nada, eu tinha nojo, isso, aquilo, tudo péssimo. Agora eu sou outra. Eu acordo ele de madrugada, eu procuro, eu quero, eu tenho vontade. Eu falei, gente, isso é vida. O problema é que a gente se acostuma com o ruim e acha que a culpa está fora, está em outra coisa, enquanto a coisa está dentro de nós. Nós estamos ali, ó, nos matando todo dia. Todo dia. E não percebe. Você parou de ter período fértil. O período fértil, gente, é o aumento do estrogênio. O aumento do estrogênio faz com que a nossa sensação de prazer, de alegria, de felicidade aumente. A nossa libido aumenta durante o período fértil. Porque o estrogênio aumenta. É natural, é físico. Não tem como você controlar ou impedir ou querer que isso aconteça fora. Entende? Não tem como. Isso vai acontecer de maneira natural e isso é maravilhoso para nós. É assim que o nosso corpo é. Nesse período a gente se sente mais feliz, mais produtiva, menos irritada, mais animada. Tudo isso é hormonal. O contrário acontece lá na TPM. Né? Mais irritabilidade, mais mau humor, mais tensão, mais raiva. Também é normal e também acontece. Mas o período fértil, sobretudo, ele não pode deixar de existir enquanto a gente tem vida fértil. E quando a gente faz uso de contraceptivo, a gente impede que esses hormônios subam aqui. E aí acontece tudo aquilo que eu falei para vocês ontem. Aumento de depressão, tristeza, tudo aquilo. Porque a gente bloqueia essa parte do nosso corpo. A hipófise fica bloqueada,
todos os comandos bloqueados, todos os hormônios. Então você não vai sentir o aumento da libido, você não vai sentir o bem-estar, a pele bonita, o cabelo bonito, nada disso. Você não vai sentir a vulva, você não vai ver muco. Mas se você para de tomar o contraceptivo, geralmente volta a ter quanto tempo, Nai? Depende do tempo que você usou e da sua idade, da sua saúde, né? Mas geralmente de 3 a 6 meses o ciclo volta a funcionar normal, tá? E aí, conforme eu falei, cada mulher no seu histórico, na sua demanda com o seu corpo. Não dá pra saber, né? Se você vai voltar a produzir muco como era antes. Mas toda mulher vai conseguir notar uma mudança. Eu tenho 40 anos, tomei 25 anos daquilo. Será que eu posso fazer um MOB? Eu vou conseguir observar o período fértil? Vai. Porque, veja, mesmo que, Maria, você não tenha tanto muco aparente, viu a imagem que eu mostrei da cérvix? Isso vai acontecer com você. Mesmo tendo usado muito tempo de pílula e tendo pouco muco, a cérvix vai abrir. Quando você parar de tomar os hormônios externos, né, sintéticos, o seu corpo vai aos poucos começar a voltar a funcionar. Então, quando ele vai voltando, a sua cérvix vai respondendo. E o fato da cérvix ir abrindo, isso já vai te dar uma sensação de maior umidade ou de molhada. Entendeu? Mesmo que você não veja tanto muco, sabia? Amanhã eu vou falar sobre isso. Que no método de ovulação Billis, mais importante do que somente o muco é maravilhoso, né? A gente avalia o muco. Mas para mulher que tem pouco muco, a gente avalia a sensação seca, úmida, molhada, lubrificada, que ela sente. Independente se tem muito muco ou não, a gente consegue definir o período fértil por ali, tá? Então, veja, começou o período fértil. Lembra do nosso ciclo aqui que a gente tá? Começou o período fértil, acontece toda essa belezura, você vai sentindo várias coisas, né? E tem também, vou falar agora no finalzinho, né? E aí vai começando, vai subindo, né? O período fértil é uma progressão. Começa com úmida, um muco mais discreto, mais fluido, mais líquido. Vai passando os dias, aquele volume vai aumentando, você vai ficando um pouco mais molhada, um pouco mais lubrificada e vai vendo um pouco mais de muco transparente, escorregadio, clara de ovo para algumas mulheres e por aí vai, tá? Quando vai chegando no seu máximo de fertilidade, que é o que a gente chama ápice da fertilidade, que é quando os seus hormônios tocam o máximo, é o dia que você está muito fértil, é o último dia da sua fertilidade. Próximo desse dia é que a gente vai liberar o óvulo. Então, veja, a gente tem um período fértil que dura cerca de 6 a 9 dias, mas a gente só vai ovular em um dia. E por que todo período é fértil e não apenas um dia é fértil? Porque já tem muco. Lembra que eu falei do muco? Que o muco mantém os espermatozoides vivos durante todos esses dias. Então, nesse muco, os espermatozoides conseguem sobreviver. E se eles conseguem sobreviver de 3 a 5 dias, eles podem esperar o óvulo ser liberado. Conseguiu entender? Então, a gente tem um período fértil e não só um dia fértil. Bora lá. Mas, gente, importante falar também é que os espermatozoides só sobrevivem nesse muco fértil, do período fértil, tá? Quando você tá seca, quando você tá no PBI, quando você tá infértil, eles não sobrevivem. Eles morrem dentro de 20 minutos a no máximo 2 horas, tá bom? Então, o seu período fértil vai evoluindo até o seu dia máximo de fertilidade. Geralmente, perto desse dia ápice de fertilidade, a gente pode sentir leve cólica no baixo ventre. Algumas chamam de barriga, outras de baixo ventre, dor do meio, dor do lado e por aí vai. Então, geralmente, nesse dia ápice,
a gente pode sentir essa cólicazinha, né? Significa que... O que significa, Nayara? Significa que o seu ovário que vai ovular, ele está inchado. E o inchaço do ovário pode causar essa fisgada do lado. Algumas mulheres vão sentir só uma fisgadinha, outras vão sentir uma cólica leve o dia inteiro, né, ao longo do dia. E aí acontece um momento especial, né, que é a liberação do óvulo, o rompimento do folículo ovariano ali no dia ápice ou nas próximas 48 horas, tá bem? Então, o ápice significa meu corpo vai ovular, né? Tive evolução de hormônio tanto que agora significa que eu vou ovular. E dentro desse período fértil é que pode haver a concepção. Fora dele, a gente não é capaz de engravidar. Por isso que é tão simples e fácil conseguir viver o método, porque a gente aprende o nosso período fértil, a gente aprende a identificar os sinais e a gente sabe que só engravida ali. Sabe? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é coisa de outro mundo. Eu diria que tem 2 grandes fatores que atrapalham demais nós mulheres hoje a dar esse passo. Primeiro, de longe, contracepção. A gente já nasce nesse ambiente contraceptivo, como eu falei na live de ontem. Já nascemos assim, né? Obrigada, padre, muito obrigada. Já nascemos nesse ambiente de mentalidade contraceptiva. E o fato da gente nascer nesse ambiente já gera uma aversão à maternidade ou ao excesso de filhos que pode vir, ou ao número de filhos. Então é como se a gente, mulher, hoje, não tivesse mais a disposição para sermos mãe. A maioria das mulheres hoje não quer ser mãe, ou quer ser mãe de um, né? E aí vem o egoísmo. Então, o que nos impede de conseguir fazer algo tão simples e fácil é a mentalidade contraceptiva e a falta de visão do que é a vida, do que é o matrimônio, do que é a família e do que é o milagre da vida, né? Eu não posso deixar passar o período fértil e não falar para vocês, gente, é aqui que acontece o maior milagre. O milagre da vida, a humanidade, os filhos de Deus, os seres humanos, a obra mais preciosa de Deus. É aqui, é no corpo da mulher, é através do matrimônio, do casamento, da união conjugal, do ato sexual, que Deus realiza o seu milagre a cada dia, a cada momento. Foi por nós, né? Foi por amor a nós que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Foi por amor ao ser humano, né? Não foi por amor aos cachorrinhos, aos cavalos, aos passarinhos. Foi pelo ser humano. Isso nos torna únicos, acima de todos os animais da terra, como diz lá no Gênesis. E o que o Senhor fala para nós, o que o Senhor fala para a humanidade, quando cria Adão e Eva, ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. Essa é a missão que o Deus dá para nós. Hoje a gente atualiza essa missão olhando para o milagre da vida. Então Deus preparou todo o corpo da mulher e do homem para que pudéssemos ser fecundos e possamos, através dele, contribuir para o milagre da vida. Então hoje, né, nosso Senhor só envia sacerdotes para o seu reino, envia santos, envia religiosos, envia grandes pregadores da palavra através de um matrimônio, de uma relação conjugal. Esse é o único meio. O único que ele enviou de outro meio foi nosso Senhor Jesus Cristo através de um milagre e da Virgem Santíssima, puríssima, castíssima, sempre virgem. Mas todas as outras pessoas da humanidade vêm através do matrimônio. Só que nós perdemos isso. Nós não queremos mais ter filho. Nós só queremos usar contraceptivo. Não ligamos mais para o matrimônio. Só queremos ter os cachorrinhos, né? Que, óbvio, dão menos trabalho, né? Mas filho dá muito trabalho. Um só tá bom, que aí eu dou tudo para ele. Não é isso que a gente ouve por aí? Perdemos. E nós que estamos aqui temos que ter um outro olhar. Um outro olhar sobre a vida. Vocês veem aqui, ó, essa grande mulher, Gianna Beretta Molla.
deu a vida pela maternidade na sua gestação do seu quarto filho, não teve medo, ela tinha todos os motivos para tirar aquela criança do seu ventre, ou para fazer o tratamento e acabar cometendo o aborto, mas não fez, e a filha dela, Giana Emanuela, está viva até hoje. E todas as pessoas podem admirar a coragem dessa mulher, mas hoje a gente não tem coragem. A gente não tem coragem de pegar uma cartela de anticoncepcional e jogar fora. E falar pro marido, olha, eu vou aprender o método, vamos fazer, vai dar certo, porque eu não quero usar mais essa medicação que agride o meu corpo, que agride o nosso matrimônio. E se a gente engravidar? Se a gente engravidar, glória a Deus, vamos criar, porque o casamento também foi feito para gerar filhos. Também. Não vou emitir isso. Você precisa saber disso. Você precisa amar isso. É a sua maior vocação. Não adianta a gente fugir da maternidade, do dom. Se você vive aí, você só vai se encontrar. Você só vai encontrar a verdadeira alegria do serviço, de viver. Quando você viver aquilo ao qual Deus te chamou, o seu dom. A gente olha, gente, para o período fértil. Você pode olhar agora para o seu corpo feminino, né? Você pode olhar para a sua mama. Você pode olhar para o seu quadril, para o seu bumbum e ver. Deus criou o meu corpo para gestar, né? O meu quadril é mais largo, é mais gorduroso. Eu tenho culotes para sustentar uma gravidez. Eu tenho seios grandes para amamentar. O meu marido é uma tábua reta, né? Os nossos maridos, o corpo do homem, ele é reto. Ele não tem curva. Ele não tem mama. Não tem. O papel dele é outro, né? Trabalhar. Precisa ter um corpo forte, com músculo grande, nananã. E nós, mulheres, né? Temos um privilégio. Os homens também. Mas você, mulher, precisa valorizar o seu corpo, o seu útero, o seu ventre. Né? O seu ventre não pode ser um lugar de aborto. Você que está tomando pílula está correndo o risco de cometer isso todo mês, entende? E não pode ser. Vocês precisam enxergar isso. O período fértil nos dá essa graça. Você fala assim, Nayara, então eu produzo muco, a minha cervix se abre, os meus ovários incham, meu óvulo é liberado todo mês para que eu engravide, sim. Olha o quanto de coisa Deus colocou no ser humano para que o milagre da vida acontecesse. Olha, né, o corpo do homem, o corpo da mulher, o órgão genital, o encontro para produzir o milagre da vida. Isso é lindo demais. A gente não pode perder a beleza disso. Não podemos nunca. Nunca, principalmente nós cristãos casados. Todas as mulheres que estão aqui são casadas ou pensam em casar. E a fertilidade, o período fértil, o seu ciclo te diz isso. Você não pode deixar isso passar. As mulheres hoje, teve uma vez há um tempo atrás, eu estava dentro de um banheiro, já faz alguns anos, né? E aí a minha roupa vazou toda de sangue, porque já contei pra vocês que eu tenho um fluxo muito intenso. Hoje eu trato, melhorou, mas antes eu não tratava. Então a minha roupa sujou toda em pleno restaurante, estava no aniversário. E aí eu chamei minha prima pra me ajudar no banheiro, eu tinha a Maria Clara pequena, meu marido nem tava trabalhando, falei, prima, me ajuda, não sei o que eu faço, arrumo um casaco pra eu amarrar, limpar, e aquela coisa, né? E aí minha prima foi me ajudando e tal, aí teve uma hora que ela foi no banheiro, aí uma outra pessoa ouviu e falou, nossa, Deus me livre, por isso que eu tenho DIU, né? Porque não preciso passar por uma coisa dessa, né? E como eu tava presa dentro do banheiro, não consegui falar muita coisa, né? Falei uma coisa ou outra, e aí eu falei, coitada, né? Eu estava ali naquela situação, era um dia de fluxo, limpei, amarrei um casaco na cintura, vida que segue, troca tudo, nananã. Ok, o meu corpo está funcionando bem, os meus hormônios estão funcionando bem, o meu período fértil é maravilhoso, a minha libido está ótima, vai bem, obrigada. E o dela não.
Daqui a pouco vai estar com endometriose, adenomiose, SOP, não sei o que lá, menopausa precoce, e não vai saber que foi o queridinho Dio que deixava ela sem menstruar. Grande liberdade, não menstruo mais. Mulheres fracas. Gente, uma mulher que não... Tirando quem tem dor por causa da endometriose, né? Endometriose causa dor insuportável. Tirando vocês, mulheres saudáveis, que não aguentam uma dor de cólica, vai aguentar o que nessa vida? A vida, gente, não é flores, né? Todo mundo que tá aqui já tem uma certa maturidade pra saber. Quem não aguenta 2, 3 dias de cólica com o analgésico que a gente tem hoje, como que você vai aguentar as pancadas da vida? As perdas, os sofrimentos, as doenças, a morte, tudo isso um dia vai chegar, não tem como fugir. Como que você vai aguentar cuidar de filho, trabalho, arrumar casa, servir o marido? Como que você vai aguentar? Você vai adoecer. Né? Você vai ficar com síndrome, vai se afastar do trabalho, vai ficar com depressão, vai ficar doente porque a gente não aguenta mais nada. Sequer não aguenta o ciclo. Sequer não aguenta uma cólica menstrual, uma menstruação, um sangue que incomoda mesmo, né? Quando a gente quer sair, quer ir à praia, quer ir à piscina. Ok. Deus me fez assim e eu aceito. Pra mim, gente, nem é sacrifício, que são 3 dias diante de uma vida, né? Pra mim é uma besteira, né? 2, 3 dias de cólica, a gente toma um remedinho, melhora, deita um pouco, melhora, vambora. Coisas muito piores terão. Ontem, segunda-feira, eu fui na academia, né? Lembra que eu partilhei com vocês? E aí acabou a luz na academia, eu falei, poxa, eu já nunca venho, então eu vou continuar treinando. E aí chegou um rapaz, que eu nunca ouvi, mas ele era muito deficiente, né? E ele devia ter, assim, cerca de 1 metro, né? Um homem muito baixo, todo assim, né? Envergado. E aí eu tava descansando e observando ele. E aí ele fez uma cadeira que eu sempre faço. E aí ele sentou na cadeira e fez, né? Eu fiquei ali disfarçando pra não olhar muito, mas ele fez. E aí quando ele foi sair da cadeira, gente... Olha, eu juro pra vocês que a lágrima desceu do meu rosto. Eu fiquei olhando aquilo. Ele saiu daquela cadeira com tanto sacrifício pra passar uma perna. Sabe? Porque ele era baixo, a perna era torta. E com certeza ele tá ali pra não atrofiar ainda mais, porque ele deve ter alguma, né, doença degenerativa. E ele ficou assim, umas coisas de quase 2 minutos pra conseguir sair daquela posição. Gente, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu saio dessa cadeira em 1 segundo e consigo reclamar da minha vida, né? Consigo reclamar do filho que chora, que levanta de madrugada, que atrapalha o meu sono, que faz cocô nas calças, que eu tenho força e saúde para levantar, para lavar, para ir no tanque. Eu consigo reclamar disso. Como? Deus permite essas coisas, a gente vê, pra gente crescer e falar, olha, poderia ser muito pior, né? Então, o que eu quero falar pra vocês? Não tenham medo. Não tenham medo de ter filho. Não tenham medo de engravidar. Não tenham medo de sacrifício. Não tenham. Não precisa ter. É muito mais fácil, muito melhor quando a gente sabe que está vivendo plenamente aquilo para que Deus nos criou. A gente nunca vai achar que um filho que veio, por mais indesejado que fosse, não veio no momento certo. Não, esse filho não, Deus não quis. Não, Deus quis. Eu que não quero, mas Deus quis. É uma alma, né? É uma vida, tá? Ó, gente, então pra finalizar, falei sobre o período fértil, falei sobre ápice, né? Agora a última fase do ciclo. Então vamos lá, ó. Menstruação, né? Pra gente retomar. Menstruação, fase folicular, que é aquele período infértil. Período fértil vai durar de 6 a 9 dias, com toda essa belezura que eu falei pra vocês, tudo isso que vocês apreciaram aqui. 3 dias após o ápice, a mulher está totalmente infértil. Totalmente infértil. Ápice, 3 dias após, na manhã do 4º dia, eu estou infértil até a minha menstruação descer. Aqui
eu posso ter relação, posso namorar à vontade, eu não vou conceber. Por quê? Essa fase se chama fase lútea. Quem é minha aluna, escreve aí. Tem aluna aqui? Escreve aí. Quem é, sabe. Bota o acento no U. Fase lútea. Chama-se fase lútea. É o período totalmente infértil. Os seus ovários já ovularam. A sua cérvix já fechou. O seu muco parou de ser produzido. Os ovários estão, obrigada, menina. Os seus ovários adormeceram. Seu corpo parou, uma pausa. Ele trabalhou, produziu, agora ele descansa. Então a fase lútea, ela dura de 11 a 16 dias e ela só acaba quando começa um novo ciclo, quando vem a menstruação. Vou repetir, essa fase começa após o ápice. Você estará infértil 3 dias após o ápice e essa fase vai durar de 11 a 16 dias, cheio de alunas. Olha que alegria ver as minhas alunas aqui. É sinal que a mentoria está valendo a pena, é sinal que vocês estão gostando do que estão aprendendo e querem, né, se envolver ainda mais desse clima maravilhoso que está aqui nessa live, né? Olha só, a gente tem 300 e poucas pessoas aqui, a gente tem mais de 1000 pessoas. Tem um grupo com 1000 e outro com quase 1000, não é? Então a gente deve ter aí, sei lá, 2.000 pessoas, 2.000 mulheres, quase 100.000 seguidores nesse Instagram, né? Inclusive eu quero que vocês me ajudem a bater 100.000 compartilhando o meu perfil. Mas o que isso significa? Você não está sozinha. Não é só você querendo viver isso. Não é. Nós temos aqui um grupo de 100.000 no Instagram, nós temos 2 grupos de WhatsApp com quase 2.000 pessoas. Amanhã eu vou abrir as vagas para mentoria para essas quase 2.000 pessoas, serão 50 vagas apenas, estejam aqui para participar. Todas essas mulheres têm o desejo de aprender os métodos naturais. Todas. Algumas tomam coragem, outras não. Vão ficar procrastinando, né, para se arrepender depois. Algumas tomam coragem logo que veem, né, mudam de vida logo. Amém? Então eu quero que vocês, né, mudem de vida, tomem coragem. Você não está sozinha. Eu sou testemunha para vocês, né, do quanto eu me alegro de viver o método Billings todos esses anos desde que eu me casei, dos filhos que tive, né? Dessa alegria de saber que estou fazendo o que Deus quis na minha família, né? Até dos filhos que não tive, que Deus não enviou ainda, né? Não, eu sei que, poxa, se eu não engravidei até agora, depois do meu segundo filho, mesmo querendo engravidar, é porque Deus não permitiu, Deus não quis. E é bom saber disso. Não sou eu que estou, né, conduzindo tudo, mas eu estou entregando nas mãos daquele em que eu confio. E a gente tem a fase lútea, que é esse período de descanso do casal que precisa espaçar. É o período que o casal está por, né, 14, 15 dias, 16 dias liberado para o ato. Ah, só esse período do mês, Nayara? Não, aquela fase depois da menstruação também está liberada para o ato. Só que amanhã, na aula 3... cujo tema é Aprendendo o Método de Ovulação Billings, MOB, Método Ovulação Billings, isso que significa a sigla MOB, tá? Amanhã na aula 3 eu vou explicar as regras do MOB, tá? Então, hoje, quem vem amanhã tem que ter assistido essa aula. Quem não assistiu toda, a gente vai deixar a gravação o link da gravação nos stories, ela vai ficar gravada no meu canal do YouTube, para que você vá lá, assista e se inscreva para o meu canal lá crescer, tá? E se inscreve lá, compartilha, qualquer coisa. Você vai assistir lá, para que amanhã você esteja aqui na aula para entender como funcionam as regras. Você só vai entender as regras se você ouvir essa aula de hoje, ela é premissa, tá? Porque as regras vão se encaixar dentro dessas fases. E aí amanhã também a gente vai ter Tira Dúvidas. Amanhã eu vou dar uma atenção, vou liberar um tempo. Vocês ficaram mandando um monte de mensagem hoje, viu que eu não respondi? Porque senão eu perco o fio da meada, né? E aí não dou conteúdo para vocês. E vocês vieram aqui para aprender e eu valorizo o tempo de vocês,
Tá bem? Então amanhã, método de ovulação Billings na prática, terceiro dia, vem preparada, como eu falei pra vocês, são quase 2.000 mulheres, abriremos 50 vagas para vocês participarem da mentoria. Eu vou abrir a turma amanhã, então a oportunidade de você entrar na mentoria é amanhã, tá bom? Amanhã então é o grande dia, dia de você aprender as regras do método, dia de você tirar sua dúvida aqui no chat comigo e dia de você entrar na mentoria comigo, tá bom? Gente, muito obrigada. Ah, print. Eu vou abrir o grupo pra parte. Tá, print. Olha, foi ótimo, gostei dos prints de ontem. Bota @ Nayara Calado e me marca aqui no Instagram para que eu possa compartilhar. Amanhã, 21h15, sempre 21h15, tá? Então, tira o print, coloca o seu aprendizado, me marca no Instagram e... O que o Renato falou? Compartilhar? Esqueci. Moero, qual outra... vai abrir o grupo. Vamos abrir o grupo para partilha, tá? Então, quem tá lá no grupo, as 1.000 e poucas mulheres, vai ser aberto para uma partilha brevemente hoje, depois a gente fecha de novo. Beijo, gente. Santa noite. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã.